Bem, na aula passada, nós vimos exemplos de limites existindo e existindo sendo números reais, tá? Hoje nós veremos o caso de limites que não existem. Situações em que não existe o limite, a não existência do limite. E um critério muito bom para você garantir a não existência do limite é esta proposição que eu vou colocar aqui. Essa proposição que eu vou colocar aqui, ela serve para demonstrar a não existência de um limite real, certo? Proposição consiste no seguinte: sejam L e M dois números reais, L e M dois números reais, F e G funções, duas funções, A um subconjunto de R e P um ponto de acumulação do conjunto A. Significa que eu posso me aproximar de A eu posso me aproximar de P dentro do conjunto A, certo? Se o L é o limite de f de x, com x tendendo a P, M é o limite de g de x, com x tendendo a P, x também tendendo a P. E as duas funções f e g coincidem no conjunto A, isto é, A está contido no domínio das duas funções e f de x é igual a g de x para todo x em A, então o L é igual a M. As duas funções têm o mesmo limite, certo? Em essência, o que essa proposição diz é o seguinte: se duas funções coincidem no conjunto A, P é um ponto de acumulação de A, e as duas têm limite real em P, os limites são iguais, tá? Antes de demonstrar esta proposição, eu verei a sua utilidade. Eu vou ver um exemplo aqui de uma função, é um caso bem estranho, que é o seguinte, ó. Seja f, vou ver uma aplicação desse resultado, tá? Seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x, se o x é um número racional. F de x é x, se o x é um número racional. E, não precisa existir, vocês entendem? E f de x é menos x, se o x não é racional, ou seja, se o x pertence a quem? A R menos Q. Isto é, se o x é irracional.
constitucional. Tá? Essa função, ela não possui limite em nenhum número real que não seja zero. Tá? Primeiro, veja que ela possui limite no zero. Limite de f de x com x tendendo a zero, a intuição diz que é zero. Certo? Agora, vou provar usando a definição. Ó. Então, primeira coisa aqui. Primeira coisa, provar várias coisas sobre essa função. Primeiro, tá? Vamos provar, segundo a definição de limite, que o limite de f de x com x tendendo a zero é zero. É fácil. Por quê? Porque, dado epsilon maior do que zero, com delta igual a epsilon, tem-se. Eu uso esse tem-se para evitar ambiguidade. Tem-se delta positivo. O delta é positivo, certo? E o seguinte, se o x menos zero for menor do que delta e maior do que zero, isto é, se o x pertence ao domínio da f, mas quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. Se o x é real e x menos zero em módulo é menor do que delta, que é maior do que zero, isso implica o quê? Bem, x menos zero é x, certo? Menos zero é x. Menor do que delta, mas quem é delta? Delta é o epsilon. Mas isso implica que o módulo de menos x, o módulo de menos x quem é? É x. Vai ser menor do que epsilon. E o módulo de x também vai ser menor do que epsilon. Mas isso implica o seguinte, olha, f de x, por definição da função, f de x ou é x ou é menos x. Então, qualquer situação, o que é que isto diz? Diz que o módulo de f de x é menor que epsilon. Mas isso implica que f de x menos f de zero, quanto é f de zero? Quanto é? F de zero é zero. Porque zero é racional, f de zero é zero. Então, esse f de x é o f de x menos f de zero é menor do que epsilon. Então, olha o que você tem, ó. Dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Quem é esse delta? Epsilon. Existe um delta maior do que zero, tá o quê? X no domínio da f, e x menos zero menor do que delta em módulo e maior do que zero implica, em módulo, f de x menos f de zero menor do que epsilon. Segundo a definição, o que isto diz? Diz que o limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Vamos daí, ou melhor escrevendo, isto diz que o limite de f de x com x tendendo a zero é quem? É zero. O f de zero é o zero, tá? Vou melhor colocando aqui o zero, só preciso disso. Tá? Tá certo? Tá? Depois vocês verão que essa função, de fato, ela é contínua no zero, porque o f de zero é zero. Mas isso é outra coisa, tá? Eu preciso disso. X menos zero menor do que delta, maior do que zero, implica f de x menos zero menor do que epsilon. Tá? Então, o limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Agora, considere P um número racional não nulo. Tá? Observe, ó. Tá? Então, 2.
Dado P racional não nulo, dado P racional não nulo, e aí eu farei uma demonstração por absurdo. Suponha que existe L, suponha a existência de L real, tal que, antes disso, vou colocar assim. Primeira coisa a observar, dado P racional não nulo, eu tenho duas coisas. Isso é fato. O P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais, certo? O P é ponto de acumulação do conjunto dos números racionais. E P também é ponto de acumulação do conjunto dos números irracionais. Vocês lembram que em cada intervalo, isso foi demonstrado aqui em aulas passadas, em cada intervalo aberto, há número racional e número irracional. De fato, há infinitos números racionais e irracionais. Então, se você considerar aqui a reta e pega o P, qualquer intervalo aberto, melhor dizendo, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém número racional e número irracional. Porque uma vizinhança aberta é um intervalo aberto antes e o intervalo aberto depois de P. Uma vizinhança aberta e estrita de P. É um intervalo aberto antes e um intervalo aberto depois. Então, qualquer vizinhança aberta e estrita de P contém aqui um número racional. Então, eu posso me aproximar de P por números racionais, porque é qualquer vizinhança aberta e estrita de P. Mas ela também contém números irracionais. Então, eu posso me aproximar de P por números racionais e posso me aproximar de P por números irracionais. Portanto, P é ponto de acumulação dos racionais e P é ponto de acumulação dos irracionais. Tá? Aí eu farei o seguinte. Sejam assim. Aí agora é aquela história, né? Suponha a existência de L real tal que o L seja o limite de f de x com x tendendo a p. Eu vou mostrar que isso não pode acontecer. Então eu suponho que acontece. Suponho que existe um L real, tal que o L seja o limite de f de x com x tendendo a p. Bem, então, sejam duas funções, g de R em R e H de R em R, funções dadas por H de x igual a x, qualquer que seja o x real, começa com a g, né? G de x igual a x, qualquer que seja o x real, e H de x igual a menos x, qualquer que seja o x real. Tá? Então, daí você tem o seguinte.
Vou colocar vários pontinhos aqui. Primeiro pontinho. Quem é o limite de g de x com x tendendo a p? Bem, isso é o limite com x tendendo a p de x, que é quanto? P. Certo? E g de x é x para todo x real. Quem é o limite de h de x com x tendendo a p? Isso é o limite com x tendendo a p, está gravando aqui, de menos x. Mas quem é o limite de menos x com x tendendo a p? Menos p. Então veja bem, existe o limite de g, tá bom? Em p, que é p, e existe o limite de h em p, que é menos p. E tem uma outra coisa. A função g de x é f de x, qualquer que seja x, em Q. Ou seja, vírgula. O que é que isto diz? Diz que as funções g e f coincidem nos racionais. E, agora sim, e h de x é igual a f de x, aonde? Qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números irracionais. Porque f de x é menos x nos irracionais, ó. F de x é menos x, olha aqui. F de x é menos x nos irracionais. E por definição, h de x é menos x, qualquer que seja o x real. Então, a g coincide com a f nos racionais, a h coincide com a f nos irracionais. E existe o limite da g com x tendendo a p, que é quanto? P. Mas eu estou supondo que existe o limite de f de x com x tendendo a p, que é L. Aí vem a minha proposição aqui, ó. Olha a proposição. O que essa proposição diz? Se duas funções coincidem num conjunto A, P é ponto de acumulação de A, e as duas funções têm limites em A, os limites são iguais. Então, daí, pela proposição, tá? O L, que é o limite de f de x com x tendendo a P, também é o limite de quê? De g de x com x tendendo a P. Por quê? Porque as funções f e g coincidem nos racionais e P é ponto de acumulação dos racionais. Então L é o limite, mas quem é esse limite? Quem é? É P. E pela mesma proposição, o L é quem? É o limite de h de x com x tendendo a p. Por quê? Porque as funções f e h coincidem nos irracionais, p é ponto de acumulação dos irracionais, e as duas têm limite em p. Então, o limite da f em p é também o limite da h em p. Mas quem é o limite da h em p? Menos p. Então, olha o que eu consegui. Vem para cá, por favor. Supondo a existência de L real, tal que L é o limite de f de x com x tendendo a p, eu concluí o quê? Eu concluí que L é igual a P e L é igual a menos P, onde P é um número diferente de zero. Isso acontece? O que é que eu coloco aqui? Depois de uma vírgula, o que é que eu digo?